Aí, beleza? Boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai bater um papo aqui com o Franklin Santos. O Franklin é head de produto lá na JN Moura e a gente vai bater um papo aqui hoje sobre mercado pet, sobre RP, sobre gestão, sobre futuro da tecnologia. Então, espero que vocês gostem. Franklin, obrigada aí pelo seu tempo, por bater esse papo, trazer um pouco da sua grande experiência no mercado pet aqui para o pessoal. Queria que, se você puder, começar se apresentando, falando um pouquinho sobre a sua trajetória e como que você entrou aí para o mercado pet. Boa. Obrigado, Renata. Obrigado a todos aí pela oportunidade. Prazer estar com vocês, participando aí dessa entrevista, desse bate-papo, né, Renata? Falar sobre o mercado pet é muito bom, a gente atua já há bastante tempo. Antes de chegar aqui, tem uma trajetória de mais de 20 anos no setor de automação comercial, Renata. Eu comecei a carreira atuando na parte ali comercial, vendendo equipamentos, leitores de código de barras, impressoras, máquinas registradoras, né, que era da época lá atrás, até chegar ali nas impressoras fiscais, que foi ali o grande avanço da automação comercial, que a gente vai falar um pouco sobre sistemas de gestão, né, quando chega ali a necessidade do mercado se adaptar a onda da automação comercial da emissão fiscal, na época matricial, depois a gente vem acompanhando toda essa transição até chegar à nota fiscal eletrônica, no caso de São Paulo SAT, agora a nota do consumidor, e agora, de novo, uma nova onda aí com relação à nova forma tributária, né, que também aí é um tema importante para a galera que empreende no mercado, no setor pet. Tive a oportunidade, fazem uns 15 anos, de conhecer a JN Moura em um evento de automação comercial, recebi o convite para integrar o time. Eu estou aqui em Vitória, no Espírito Santo, e a Moura, ela é de São Paulo, aí de Araraquara, do interior de São Paulo, e num fórum de automação comercial, conheci a empresa, recebi o convite, e desde lá estou aqui, né? Legal, interessante. Muito bom. Então, vocês estão vendo aí que a gente vai conversar com alguém que já tem uma vasta experiência no mercado e também no mercado de sistemas, né? O Franklin, queria começar então falando um pouquinho sobre o momento do mercado pet, como que você está enxergando o momento atual, quais que são os principais desafios que você entende que os empresários do mercado pet têm hoje. Acho que a gente vai dar um enfoque um pouco maior aqui para a parte de varejo, né, que é o foco aí do sistema de vocês, mas eu acredito que os desafios para o pessoal da indústria são bem parecidos, né? Então, queria começar a você falasse um pouquinho disso, de como que você está vendo o mercado atual e quais são assim, os principais desafios do empresário, né, do gestor do mercado pet hoje. Boa. Falando com relação ao mercado, né, existe aí, existem muitas oportunidades e muitos desafios, né? Dizem que onde tem desafio, você tem boas oportunidades para explorar, né? A gente concorda com isso. O faturamento continua acontecendo, a gente passa por um momento de consolidação do mercado muito grande, né? A mudança no comportamento do tutor com relação à preocupação com a longevidade do pet, com isso, com material de maior qualidade, falando da indústria, e principalmente na parte da alimentação, né? O pessoal tem buscado investir mais. O desafio do empreendedor, que é o cara lá da ponta, o varejista, como você colocou, na concorrência, principalmente na venda de produtos online, com e-commerce, com marketplace, com tudo isso acontecendo. Mas o grande destaque ainda para esse cara que empreende ali no bairro, na cidade e tal, que é o pet de vizinhança, né? Ele tem o desafio de competir com e-commerce, que às vezes não vale necessariamente apenas entrar nessa briga, mas ele tem o grande diferencial, que é o relacionamento com o cliente, que é o cara que vai na loja, que ele tem toda a oportunidade de fidelizar. Fora isso, nós classificamos dentro do mercado as verticais, né, Renata? Então, você colocou ali o varejo, a gente tem a prestação de serviços atrelado, às vezes, ao varejo ali com banho e tosa, um consultório, as clínicas e verticalizando a operação com hospitais veterinários, que
tem crescido muito, né? Todo mundo aí pode observar, talvez na região, o tamanho da estrutura quando o cara coloca um hospital veterinário. Então, que movimenta todo o ecossistema. Hoje é difícil olhar para o mercado pet e não falar de ecossistema, né, Renata? Porque aí você conecta a indústria, conecta varejo, conecta serviço, o consumidor, plano de saúde e tantos outros serviços na mesma esteira aí, para entregar a solução para aquele tutor que eu coloquei aqui no início da fala, que mudou totalmente a visão com relação ao pet. Há muitos anos ele saiu do quintal, né, em alguns lugares, veio ali para dentro de casa, tem um relacionamento ali de sala, de cama, enfim, família, para muitos, né, trata ali como membro da família, e isso muda totalmente a visão com relação à longevidade do pet, a qualidade de vida, por causa dessa proximidade, né, com o tutor, né? É até um fenômeno cultural, assim, né, se a gente for avaliar, porque a gente vê que as gerações mais novas, né, tipo, estão até pessoas que optam por não ter filhos e ter pets, né? E os que às vezes até têm filhos, mas o pet e o filho, o pet e a criança, assim, é o mesmo cuidado, né? Então a gente vê muito dos conceitos que a gente tem, principalmente na parte de medicina, de alimentação, sendo transferidos mesmo para o pet, né? Então, tipo assim, hoje a pessoa, o tutor que tem um pet, do mesmo jeito que a gente não fica sem um plano de saúde, a gente também não quer deixar o pet sem o plano de saúde, né? A gente se preocupa com a nossa alimentação, em ter uma alimentação saudável, balanceada, com produtos de qualidade, e a gente leva isso para o nosso pet também, né? E eu acho que eu vejo que isso é uma das coisas que mais impulsiona o mercado hoje, é essa mudança de comportamento que, como você falou, traz oportunidade para todas as verticais do mercado pet, né? Então, eu vejo que, assim, tem oportunidade de crescimento em todos os pontos do ecossistema, né? Total. Quando a gente começa a olhar para o ecossistema, acho que é legal trazer, né? Porque desde sempre, né, Renata, quando a gente falava sobre a questão da jornada digital, do digital e tal, né? Papo que a gente já teve várias vezes com relação a essa jornada, mapear a jornada do consumidor é algo muito importante, né? Então, o pessoal começou ali resolvendo algumas questões ali da comunicação, do relacionamento com o cliente, entender a dinâmica ali do ecossistema de como funciona, toda essa operação. E agora a gente dá uma ampliada ainda maior nessa visão, porque você tem a indústria buscando aí, né, pesquisas nessa direção de melhorar a qualidade dos produtos, da alimentação de todos os produtos que atendem ao setor pet. Você vê alimentação natural, você vê produtos para enriquecimento ambiental, né, diminuir o estresse, medicamentos, tratamentos, telemedicina. A gente vai falar um pouco depois à frente sobre IA na prescrição, no atendimento, no consultório. A tecnologia muito ali puxando essa tendência com relação a essa qualidade de vida que a gente busca para o pet. E ver o varejo ali, o pequeno empreendedor, buscando alternativas para poder se encontrar neste momento, sabe? Então, cara, como que eu posso ser competitivo aqui no meu negócio para atender a demanda do meu cliente, para estar plugado nesse ecossistema, porque a indústria está lá auxiliando, plugando soluções, o distribuidor está ali no ponto, na loja dele, já chega, às vezes, com pedido pronto de reposição até eletrônica agora, né? Baseado em giro, baseado em informação, que é o que você colocou ali, nos sistemas, né? na inteligência da informação, que entra como ponto estratégico, Renata, hoje. Não tem como você falar de tudo isso e não conectar a tecnologia, a gestão e a transformação que ela impacta dentro do negócio, dentro da operação no dia a dia. Exato. Eu vejo assim que para cada ponto do ecossistema tem o seu desafio maior, específico, né? Então, tipo, eu vejo que assim, a indústria, o grande desafio é a concorrência com o importado, né? Que hoje em dia, assim, tá bem forte. O varejo, a concorrência entre entre as lojas, né? Porque principalmente assim, a gente está no interior, né? Talvez a gente tenha uma visão um pouco diferente, mas está começando a chegar as grandes redes, né, de varejo aqui no interior, tal.
e como você falou, o local, né, o pet de vizinhança também tem os seus desafios, mas eu vejo que a tecnologia é a solução para praticamente todos os desafios de cada um das verticais, né? Cada ponto do ecossistema deve usar a tecnologia para sanar sua dor, né? E para superar os seus desafios, né? E nesse gancho que a gente pode começar a falar um pouquinho, então, sobre o RP, né? O software de gestão e como que ele ajuda, né, o empresário a organizar o negócio e tudo mais. E a gente fala bastante, né, na aula e tudo mais sobre a questão e a importância de fazer uma boa escolha, né, na hora de escolher o sistema que vai ser implementado, pensando nas suas necessidades, né, em como a sua empresa funciona, porque como a gente costuma falar, né, o melhor sistema não necessariamente é o mais caro ou o mais famoso, né? O melhor sistema é aquele que vai atender as demandas do negócio, né, e de como esse negócio funciona. Então, eu acho a gente bate bastante nesse ponto na aula, porque é um desafio muito grande a implementação de um sistema, né? Muita gente acha que, tipo, eu vou comprar o sistema, vou instalar aqui, vou começar a usar e, poxa, tem todo um planejamento que precisa ser feito e o sucesso desse projeto, ele depende demais de todo esse planejamento e do engajamento das pessoas, do empresário que está ali se dispondo a colocar esse sistema dentro da sua empresa para que esse projeto seja um sucesso e para que ele consiga utilizar esse sistema na sua plenitude, né? Porque senão a gente vê muito por aí, você com certeza também já deve ter visto muito empresário que tipo, implementa o sistema, poxa, mas não está funcionando, não tá rodando do jeito que eu gostaria que tivesse rodado, né? Então, esse ponto é um ponto que a gente gosta de falar bastante, sabe, Franklin? Tipo, do desafio de você escolher bem e como que a gente faz a escolha desse sistema, né? Boa. Nesses mais de 20 anos trabalhando com automação comercial, acho que esse é o ponto mais importante de todos, sabe? Tudo é um projeto. Aí o cara fala assim, pô, mas eu sou pequenininho, você está me dizendo que eu preciso ter um projeto para implementar o sistema? Que faz parte da escolha, do processo, qual a melhor solução que vai se adequar a ele, o que ele no momento, sabe? Qual é a expectativa com relação à solução? Então, assim, tudo isso faz parte do escopo de um bom projeto para você implantar um sistema de gestão na empresa. A gente está falando para a galera que está no curso, né, que já está buscando um outro nível de gestão, e a maturidade acaba tendo um pouco maior com relação a esse tema, né, Renata? E a gente bate exatamente nessa tecla. É muito importante ter uma matriz de aderência com relação ao sistema, sabe? Uma coisa é o software para atender o varejo, outra é para atender a indústria, outra para a questão da prestação de serviço, ou para o centro veterinário, como coloquei, né, no início. E a nossa solução conecta todas essas áreas. Eu consigo entregar uma solução que é integrada nesse sentido, por causa do tempo que nós temos atendendo a esse setor, a esse segmento. Então, a gente fala que nós somos de mais de 30 anos de mercado e mais de 20 atuando no setor pet. Então, nós pegamos muita coisa, né, durante toda essa jornada, de legislação, de necessidades específicas, de atualizações que foram realmente necessárias ali, porque a gestão mudou, os processos passaram a ser implementados dentro das empresas, né? Quem ainda não tem hoje isso implementado, tem pelo menos ciência de que precisa estudar sobre o tema para poder fazer uma boa implementação. Se antes era obrigação fiscal, há mais de 20 anos atrás, todo comércio tinha que ter lá a impressora para emitir a nota, para emitir cupom, hoje é questão estratégica, é sobrevivência do negócio. Eu não entrego apenas o software para emitir a nota, a gente entrega uma solução que vai dar uma visão 360 da operação dele. Então, a gente está falando de compras mais assertivas, de pagamento de impostos de maneira inteligente. Hoje você tem um problema com empresários pagando impostos em duplicidade ou de maneira equivocada. Nós temos o desafio agora da nova reforma tributária, isso mexe bastante com relação a essa questão dos impostos, margem de lucro, enfim, tudo isso. Temos os desafios aí com relação
a integração dos meios de pagamento, né, do cartão, do Pix e tudo mais. Aí vem financeiro, fiscal, operação, né? Ninguém gosta de chegar numa loja e ter uma experiência ruim de compra no varejo, seja um grande supermercado ou hipermercado, ou a lojinha da esquina do seu José e da Dona Maria, porque às vezes você chega lá, trava, o preço não passa, o preço está errado, o produto não está cadastrado. Então, olha como impacta na operação, né? Você ter um projeto bem definido para que ele ganhe escala. E dentro disso aí não tem outra maneira, Renata. A gente tem lá os pilares dos processos, das pessoas e da tecnologia, e aí faz super sentido, não tem como escapar desse planejamento muito certo. A solução mais cara pode não ser o melhor para um cenário, talvez ele consiga uma solução intermediária que atenda. E talvez eu tenha já cases, sabe, Renata, de um empreendedor pequeno se organizando para escalar, que entende que faz sentido investir, ele tinha um orçamento para tecnologia de maneira inteligente, ele resolve investir em uma solução mais completa para dar o quê? Suporte ao crescimento, que é um erro clássico também do pessoal, contratar uma solução que não consegue escalar com a operação dele e ficar trocando de sistemas várias vezes no processo. Exatamente, eu vejo que essa, assim, na minha experiência, essa é a grande diferença do sucesso de uma implementação de sistema, a mente que o empresário entra no projeto. O cara que entra realmente com a ideia de melhorar a eficiência operacional, ter esse suporte para crescer o negócio, né, para escalar, ou o cara que entra porque ele acha que eu cresci o suficiente, então agora eu preciso de um sistema, porque ele acha que o sistema vai ser só um ponto onde ele vai cadastrar produto, onde ele vai emitir nota fiscal, onde vai controlar o estoque, e hoje um RP ele é muito mais que isso, né? Tipo, essas funcionalidades básicas, elas eram a base há 10, 20 anos atrás, né? Hoje, com a evolução e a tecnologia permite, eu percebo que os projetos de sucesso são os projetos onde o empresário visa a eficiência operacional, ou a escala, o crescimento, a melhoria da margem e tudo mais, e aceita que mudanças precisam ser feitas para que isso aconteça, né? Você tocou num ponto crucial, cara, que é isso aí. A gestão da mudança. Mapeia o processo de maneira adequada. Entende que você vai precisar, talvez, alterar algo na operação, adaptar ali a sua operação de alguma maneira. Engajar a equipe dentro desse projeto, ter líderes, talvez, né, por áreas ali, para que possam estar acompanhando esse projeto. Eu digo que precisa ter dono, sabe? Quando o projeto é de todo mundo, não é de ninguém. Precisa ter o dono ali, precisa ter todo mapeado ali para a coisa acontecer. E aí a chance de sucesso é muito maior, Renata. Por isso eu peguei esse gancho seu, porque é crucial esse ponto. Não, perfeito. E eu percebo assim que a gestão da mudança dentro de um projeto de implementação é o ponto mais importante, assim, porque mais importante do que o planejamento, que óbvio precisa ser feito, né? De toda a configuração do sistema, toda a alimentação, né? Os dados, a gente fala muito aqui sobre isso também. Um sistema, uma tecnologia, ela não faz milagre, né? Se você imputar lixo, você vai ter lixo. Se você imputar entra, sai, né? Não tem... Exato, exato. Mas essa questão da mudança é, para mim, assim, o mais importante, porque todo mundo precisa entender que essa mudança, a mudança de uma implementação de um sistema, ela é uma mudança que no processo ela é difícil, mas que todo mundo vai enxergar a melhoria no final, né? A hora que a implementação acontecer e tudo mais. E eu vejo muito o erro, né? Tipo assim, o mal entendido nesse momento, nesse ponto, né? Onde as pessoas passando pelo processo que é realmente um processo complexo, muitas vezes até demorado e tal, não consegue enxergar a luz no fim do túnel, né? Não consegue enxergar qual vai ser o benefício esse no final. levantamento do cenário, né?
É importante identificar, lógico, os cuidados iniciais ali com a escolha da empresa, da reputação, do sistema, mercado, quem atende, como que funciona e tal. Passar uma matriz de aderência, sabe? Tipo, exatamente colocar lá, fazer uma planilha, o que precisa ter, o que precisa, o que não tem como rodar se não tiver, qual é a ideia da empresa com a implementação do sistema, quais são os benefícios ali que eles estão buscando na implementação dessa solução, qual é a escala que esse projeto tem no futuro, na visão da empresa, quantas pessoas a gente vai ter envolvida nesse processo, áreas, enfim, onde vai impactar, o que entra com módulo inicial, o que tem módulos adicionais, customização, é uma solução de prateleira? Não, é um projeto, e esse projeto vai ter que ter análise, vai ter que ter desenvolvimento, então, vai ter que ter escala, tudo isso bem definido, com alinhamento de expectativa bem feito, né, com um cronograma bonitinho ali, um projeto certo, a gente consegue sucesso na implementação. Agora, a gente está falando isso, né, Renata, para o perfil de empresas com esse nível de maturidade. O que acontece? A gente pega o pequeno negócio, com uma solução igual a nossa, que é uma solução ali, que é uma solução de entrada de prateleira, que a gente fala, né, acumulando toda essa experiência, toda essa experiência de empresa de mais de 35 anos, com software que vem crescendo nesse tempo, atendendo a várias áreas do setor de varejo e serviço, eles vêm evoluindo muito. Então, a gente entende que esse produto de entrada atende grande parte do pequeno empreendedor, sabe? Eu consigo atender, garantir que essa entrega ali do RP para ele é suficiente. Bom, mas a gente tem sempre aqueles projetos especiais. Eu tenho um cara que já tem uma visão além, que ele já tem um planejamento de abrir novas filiais, novas frentes e tal. Então, esse cara eu já olho para ele de maneira diferente, porque ele entra como projeto. Como nós temos redes com mais de 100, 200 lojas, 50 lojas, que entram com projetos especiais, diferenciados ali, dentro aqui da nossa esteira. Mas é muito importante ter esse alinhamento de expectativa com esse planejamento inicial. Exato. E é nesse ponto que eu vejo, assim, pelo menos na experiência que eu tive, que mora a. Eu vou jogar aí 70% do erro, dos erros mais comuns que a gente tem durante uma implementação, né? A gente até fala sobre isso na aula, sobre a questão do empresário ter a visão de onde ele está, a gente fala muito sobre a esteira da maturidade, de gestão da empresa e tudo mais, né? E muitas vezes aonde ele acha que está, não é onde ele realmente está, quando você vai fazer essa avaliação, né, para a gente ver a aderência e tudo mais, e aí que a gente consegue entender realmente aonde que está a maturidade dessa empresa, né? E isso eu acho bastante importante, porque, como você falou, o cara que ele está ali, às vezes o varejista pequeno, de vizinhança, que ele entende que ele tem essa necessidade para ele organizar o negócio, para ele ter uma eficiência operacional melhor, e às vezes nem é o objetivo desse cara, tipo, eu quero abrir outras filiais e tudo mais, mas ele precisa organizar o negócio dele para que ele tenha maior eficiência e comece a enfrentar esse desafio que, por exemplo, esse segmento tem, que é a concorrência com os grandes varejos e tudo mais. E para o cara que está ali num passo à frente na gestão e tal, às vezes ele tem que entender que ele precisa se debruçar sobre a questão dos processos, né? Estudar melhor os processos, ajustar os processos para que ele consiga ganhar essa eficiência operacional que o sistema vai trazer, né? Porque eu acho que você com certeza já deve ter passado por essa situação de implementar o sistema e se deparar com um setor ou com um processo que, mas o processo é assim. E a gente sempre fez assim, sempre funcionou, né? Cria uma E, barreira, uma fricção ali e tal, né? Por isso que eu falei do exato. engajamento da equipe, e esse levantamento prévio é muito importante. E o alinhamento com todo o time, que, cara, a gente está mudando. Então, os atritos aí e tal, eles virão, mas nós temos que superá-los. Então, o alinhamento é muito importante para isso acontecer. E só de curiosidade, isso acontece no pequeno muito, muito, mas muito também. Às vezes a empresa é familiar, né, Renato? Então, você pega ali, o pai começou o negócio,
mais a esposa ali, pai e mãe, aí chega os filhos, ou chega o sobrinho, para poder acrescentar ali, vai chegando gente também de fora, e a visão do fundador, às vezes, é muito simples, é bem raiz na época lá, né? E vai passando, alguém chega, quer modernizar alguma coisa, começa a ter um certo conflito de geração, de visão, de gestão, e é bastante comum isso acontecer. Então, a gente tem todo um cuidado para poder tratar com essa situação, trazer a nossa visão que é de fora, que é legal também, né, ter essa visão, colaborar de alguma maneira para minimizar esse tipo de conflitos que acontecem. E o pequeno, mais que nunca, ele precisa de tecnologia. A gente está falando de um mercado de fidelização, sabe? Abrimos falando sobre isso, a mudança de comportamento, consumidor e tal. Qual é a ferramenta que ele vai disputar o mercado? Só o atendimento lá na ponta, de atender bem no balcão, que é obrigação, não basta, né? Treinamento de equipe, atendimento, pessoas ali e tal, dispostas a atender, a sorrir e tal, fazer acontecer, cuidado com loja, limpeza, ambiente, tal, tudo isso faz parte, missão ali, tá já no negócio. Mas e o dado, sabe? Você falou um pouquinho ali, porque quando eu identifico o cliente, eu sei o perfil do consumo dele, quando ele tem uma recompra daquele produto. Então, a gente está falando de produtos de compra recorrente. Você imagina a ração, eu sei que, poxa, preciso enviar uma mensagem para a Renata aqui, já vai automatizar, Renata, a ração está acabando e tal, vamos fazer o pedido. Renata, identificamos que o produto vermífugo com a coleirinha já está na hora de trocar. Renata, vi que a areia do gato aqui, do bichano, tá acabando, sabe? Coisas simples de É, sistematizar, sabe? olha só para você ver que experiência, como que isso muda a experiência. Uma experiência pessoal que eu tive, eu tenho 2 gatos, a gente sempre compra as coisas aqui num pet aqui da cidade. E na última vez que o meu marido foi comprar sachê, a gente sempre compra de caixa, né? Porque, óbvio, Uhum. são 2 e consome muito. Aí, a hora que ele foi passar no caixa, o moço falou assim: Você vai levar esse sabor mesmo? Porque da última vez você levou esse sabor e você voltou para trocar. Pois é. Aí que meu marido falou: Nossa, é verdade, peguei errado, porque esse sabor os gatos não gostam. Aí, tá vendo? Tipo, é uma coisa que, assim, ficou ali registrado, porque a gente comprou o sabor, trouxe para casa, eles não gostaram, já foi uma baita de uma experiência legal a loja topar trocar, né? Porque Uhum. a Tem uma gente dificuldade, às trocou. vezes, com relação à troca, né? Exato. E aí isso ficou registrado. Então, assim, o cara ali na hora, ele viu e, poxa, ó, que legal, né? Pô, o cara tá antenado, ele tem as informações para te dar E uma faz uma experiência diferença legal, né? absurda, né? E mesmo pequeno hoje, ele já olha para o lado de oferecer a conveniência para o cliente. Então, um link para o cara comprar via WhatsApp, por exemplo, automatizar aquele processo, que não tem nada pior do que você mandar mensagem e ficar esperando. Eu quero só um preço. Pô, se É. tivesse um catálogo ali online no WhatsApp, eu poderia pedir já o produto. Então, eu posso colocar hoje totens de autoatendimento com um custo-benefício muito interessante também. Às vezes cabe na operação esse tipo de solução. Então, a gente vai escalando soluções ali dentro da operação, a gente falando de varejo, e elas são hoje infinitas, possibilidades. Então, você vai falar com o empreendedor, ele pelo menos já ouviu falar um pouquinho de CRM, ele pode não saber exatamente tudo como funciona, o potencial, mas o cara já começou a ouvir sobre isso. O mercado começou, né, a cobrar que ele vá atrás de entender quais são as ferramentas que ele pode aplicar no negócio. Então, hoje eles têm buscado WhatsApp, inteligência artificial para a questão de automatização ali da agentes, né, de auxílio de atendimento e compras, vender online, né, aquilo que a gente abriu falando, às vezes nem é para todo mundo as principais ferramentas, mas o link de vendas acho que é obrigatório o cara ter, e esse controle mínimo de Sim. CRM dentro da operação, porque aí o restante desdobra com a gestão normal de compras, inteligência fiscal e tudo aquilo que a gente já falou, principalmente da gestão financeira, né, Ana? Que a É, galera é, também dá uma rateada nisso aí, né? com certeza. Vamos voltar a falar sobre isso, porque eu quero voltar nessa parte Aham. aqui. Eu acho que a gente vai voltar a falar nisso no que eu penso que são, o que eu vejo que são as áreas que mais se beneficiam da Uhum. implementação do sistema, mas eu quero voltar na parte do totem que você comentou, porque eu tenho visto, observado aqui na nossa cidade esse fenômeno, e eu acho que tem tudo a ver com a questão de eficiência operacional agora, porque a gente tem essa questão
de varejos que precisam ficar abertos de final de semana, E a né? jornada aí, né? A jornada de Exato, trabalho. exato, exato. Aqui na nossa cidade, depois que foi implementado essa questão de diminuição da jornada e de que, né, o final de semana vai ficar mais complexo, né, de manter o varejo aberto e tudo mais, todo mundo implementando o totem de autosserviço, porque isso ajuda, né, o empresário ali a otimizar melhor essa questão da mão de obra atendendo ali a loja, né? Total. Então, eu acho que esse ponto é um ponto que vai ser bastante importante. Mas voltando agora na parte que você falou de financeiro, eu queria falar um pouquinho sobre isso, de quais são as áreas assim que você, na sua experiência, entende que são mais beneficiadas, que o empresário consegue ver mais o impacto depois que a gente implementa o sistema. E na minha experiência, o financeiro é muito assim, porque eu fico impressionada de ver como que a gente consegue automatizar o trabalho braçal, vamos dizer assim, do financeiro quando a gente implementa esse sistema, né? E tudo que você faz na implementação do sistema, ele tem reflexo diretamente lá na operação, na Sim, retaguarda. com certeza. E traz o retorno não só de tempo do operacional, diminuindo aí essa questão da mão de obra, porque hoje todo o processo é muito automatizado, né? Você recebeu um pedido de compras, recebeu um arquivo XML, importou dentro do sistema, ele já cadastra os produtos, então você já dá match com o produto cadastrado, que ao gravar a nota já vai para contas a pagar dessa mercadoria que chegou. Então, veja como esse processo está todo automatizado, né? Então, isso já vai direto para o financeiro. E o a receber vem a mesma coisa, porque hoje a maioria das transações em cartão de crédito, Pix aí crescendo cada vez mais na operação Pix, né? É muito pouco dinheiro, quase não tem dinheiro, e interior, talvez alguns casinhos ali do caderninho, do fiado, do crediário ali para poder gerenciar. Mas tudo isso já vai automaticamente de maneira conciliada para o sistema. Então, é um ganho operacional muito significativo. Fora isso, né, Renato, pensando em médias para grandes, a gente entra na questão da conciliação desses dados. Antes, a galera tomava muito prejuízo com relação na parte da conciliação. Você imagina você fazer uma venda no cartão e você tem que ficar ali riscando o link para ver se o valor, as taxas estão corretas, se está tudo batendo. É um caos operacional. Dependendo do tamanho da operação, você tem 2, 3 pessoas para poder fazer isso. E hoje, com a parte da conciliação bancária, isso acontece de maneira automatizada. Então, você já colocou a taxa no sistema, bateu lá, está fora, já vai ficar ali divergente, então você ganha todo um tempo com isso. Fora os relatórios, né, mais claros ali para tomada de decisão, fluxo de caixa, demonstrativo de resultado, tudo isso de maneira muito, muito, muito simples de visualizar. O empreendedor precisa ter bem à frente dele a visão e fluxo de caixa rei, né? Então, como dizem, o dinheiro não leva desaforo para casa. Então, essa parte da gestão financeira é onde sofre grande impacto. No final, todo investimento que você faz visa essa eficiência financeira, visa você conseguir crescer, ter lucro, entender onde que você está perdendo, onde estão as oportunidades, onde você está ganhando, né? Exato. E eu acho interessante ver assim como que muda a rotina do time de financeiro da empresa, né? Tipo, que os caras, assim, é muito legal ver que o pessoal para de ter uma rotina, vamos dizer assim, deles fazerem o trabalho que agora é automatizado, né? E passa a ser um trabalho muito mais de análise, né? De tipo, de entender o que que eu vou fazer, o que que eu não vou, como que eu Outras posso. habilidades que o cara vai desenvolver para poder fazer essa análise estratégica e tal. Com a abertura dessa questão das integrações, principalmente com os bancos, né? Open Bank e tal, essa parte de integrar dados ficou bem mais, facilitou bem mais a vida do cliente e a nossa vida também. E aí tudo é muito automatizado. Aí muda totalmente a visão da gestão. Você falou sobre dados, análise, estratégia, tudo isso. E é para o pequeno, para o médio e para o grande, não tem como fugir disso, sabe? É matemática, né? O cara precisa entender os números para poder crescer, né? Com certeza. E isso
Isso, assim, é o grande objetivo, né, que a gente tem, né, porque a gente implementa o sistema, a gente vai ter uma melhoria na eficiência operacional, mas a gente vai ter também um output de dados que sem um sistema é impossível você ter, né, essa organização e esse output estruturado para que o gestor possa realmente fazer tomar as suas decisões de negócio baseado em dados, e a gente também já falou bastante sobre isso na aula, até na aula do ano passado também a gente colocou bastante essa ênfase, e como que hoje em dia os empresários precisam estar com essa cabeça que a gente fala de tomar decisões baseadas em Te dados, dar um né? exemplo simples, Renata, assim, de operação que faz tempo que eu não vou a campo implementar sistema, mas eu já passei muito por isso nesse tempo, né? E ainda hoje acontece. Eu converso com clientes e com os vendedores, parceiros em todas as regiões do Brasil e em lugares menores ainda acontece bastante isso, tá? Como que o pessoal geralmente tirava pedido para uma loja, o representante? Ele vem na sua loja, ele conta o estoque da loja, ele vai lá no estoque, conta o estoque da loja, ele vem com um papelzinho e fala: "Ô, Renata, esse produto aqui, você tá baixo, eu preciso mandar para você. Da última vez você comprou 15, um exemplo, tá? Ah, tem 8 lá, então posso mandar os 7 aqui?" Você confia, Renata, você não tem gestão, você não tem sistema. E nem tempo para poder ficar ir lá no estoque, ficar levantando estoque, fazendo contagem de estoque. Ah, pode mandar. E esse aqui, pode mandar, pode mandar. O que acontece? O produto chega. Quando você vai olhar, você não tinha só aquilo que ele colocou, né, da quantidade. Então, você acabou comprando por uma sugestão. Às vezes acontecia isso, né, do representante ali, do vendedor, agir meio de má fé. Às vezes o cara realmente se equivocou na contagem lá e, enfim, colocou algo que você não precisava. E o capital de giro está lá parado em estoque. Um produto que você pode correr risco de não conseguir vender, ele vencer e você perder, ou ter que queimar preço promocionando aquilo ali próximo ao vencimento, que é outro desafio de quem não tem gestão. Um exemplo simples aqui: Vencimento. compra equivocada, produtos perdidos, porque foram vencidos e você não pode, né, enfim, e perda de margem, que é prejuízo da mesma maneira. Você tem que promocionar algo que não faria sentido, sabe? Isso tudo porque não tem gestão. Uma gestão que a gente está falando aqui muito simples de fazer, de compras. O correto beleza, eu faço o pedido, entro com a nota, tenho um sistema atualizado com saldo de estoque, e o meu relatório de sugestão de compras precisa funcionar. Então, eu tiro lá, eu sei o dia que eu recebo os representantes, vou lá, faço uma emissão de planejamento de compras e acabou. O cara chega, beleza, ó, tá tudo certo. Ou mando já o pedido para ele, WhatsApp, e-mail, solicitação de cotação. O cara não precisa nem vir na loja para isso. Ele usa o tempo dele e a galera dentro da loja, para que não, cara? Beleza. Manda uma equipe de marketing aí para a gente fazer uma vitrine. Vamos fazer uma campanha. Vem dar um treinamento para o meu time. Por quê? Porque a inteligência permite que isso aconteça, sabe? Exato, e eu vejo assim que a evolução, né? Puxa, isso é muito legal. Que te entrando um pouquinho agora também no assunto da IA, o próximo passo desse processo que você comentou é melhor do que o empresário entrar no sistema e ver qual que é o pedido ideal que ele tem que fazer agora, é ele analisar ou ele ter um retorno da IA, por exemplo, falando assim, olha, esse produto aqui não compra, porque Sim, ele teve queda na venda. sim. Ou esse produto aqui tá com alta de venda. Aproveita, porque você tá com estoque, mas ele vai acabar se Oportunidade. comportando. Exato, sabe? Então, tipo assim, toda essa predição, né, que eu acredito que é que é a grande vantagem que a IA vai começar a trazer, a agregar para os sistemas, né? Cara, isso é incrível e a gente está estudando aqui, né? Fazendo os estudos para poder entregar essas inovações ali, esses novos recursos para o sistema. E é exatamente o ponto. A eficiência operacional com a IA, ela muda o jogo totalmente, né? Então, você já tem isso ali com essa tendência de faturamento, com um produto que tem tendência de venda ou que não é mesmo para poder investir naquele produto.
As integrações permitem, né, com muita inteligência, que outras empresas do setor, seja tecnologia, seja com a indústria aí, buscando captação desses dados, entendendo, processando, entregando mapas de calor, entregando oportunidades, entregando, né, sabe, essas estratégias para o empreendedor. A IA dando ali cenários, a gente falou de compras, mas do financeiro, muito claros para eles. A questão do cliente, né? Então, a hiperpersonalização, Renata, acho que este é um ponto que os grandes e-commerce, aí falando aí desses grandes ecossistemas, já utilizam muito bem. Vamos colocar um exemplo de fora, né, da alimentação, como, por exemplo, a gente recebe impactado por um aplicativo de delivery, onde o pessoal te recomenda, te adivinha que você está com fome, tipo, então, todos o seu comportamento mapeado, tudo isso, e muito em breve sendo cada vez mais acessível para todos. Essa tecnologia realmente, ela é só a pontinha do iceberg do Iceberg. potencial, sabe? Exato. E você comentou comida, né? Os aplicativos de delivery agora estão entrando forte no mercado também, né? Acho que é uma grande é, oportunidade aí que o pessoal está Muitos enxergando. negócios pet transacionando muito bem dentro dos Muito, aplicativos, né? muito. Agora, sobre a IA, né? É interessante, assim, a gente realmente um mundo de possibilidades, né? Porque pensando no lado do varejo, a gente vai ter essa possibilidade de hiperpersonalização que você comentou, né? Do sistema, ou da IA conhecer o perfil do consumidor, trazer sugestões baseadas no perfil do seu consumidor e também no perfil do consumidor como um todo, né? Tipo, entendendo e analisando comportamentos de mercado em Uma geral. recomendação muito assertiva, né? Exato. E também executando, né, Franklin? Porque se a gente vê aí os agentes de IA, né? É, O a agente de grande IA. nova onda do e-commerce, vamos dizer assim, né? Exato. Então, tipo assim, além dele sugerir e te trazer, eu acho que o futuro é exatamente esse, né? A execução. Então, tipo, o empresário vai chegar lá e abrir a tela do sistema e na tela vai estar lá, olha, tais produtos que são campeões de venda ou que estão performando bem ou que aumentaram a sua performance nos últimos dias, precisa fazer um pedido. Quer que eu faça o pedido? Sim, Sim. acabou. Ele já vai botar o pedido lá no distribuidor, vai Ó, a média provisionar de giro o. foi tal, a última condição de pagamento negociada é essa aqui e tal, e acabou. Exato, exato, exato. E outro ponto do ecossistema que eu vejo que eu acho que também vai ser muito beneficiado com a IA é a parte de clínica veterinária e hospital veterinário na parte da medicina preditiva, né? O da IA conseguir ajudar o médico veterinário num diagnóstico, né, em pegar ali todo o histórico daquele paciente, entender como é que funciona aquela doença ou aquele cenário, aquele diagnóstico, até propor, né, cenários de conduta, de protocolos, exato, exato, exato. Aí você Eu tocou no acho que ponto que é realmente a nova onda de evolução dentro da medicina veterinária. E, como eu disse lá no início, a gente verticalizou bastante a operação. A gente vem só por muitos anos atendendo redes de varejo, serviço, pet shop, clínicas e mergulhamos de cabeça buscando as grandes redes de hospitais veterinários. E com essa questão do plano de saúde, que está se popularizando ainda mais e tal, cara, assim, a IA ela chegou com tudo dentro do consultório, dentro da operação como um todo, tá? Então a gente tem aí já começando com assistente de consulta, fazendo a transcrição. Então, a gente está batendo papo aqui, tal, estou te atendendo, tá, ela está ouvindo, já fazendo o resumo, transcrevendo essa consulta com uma inteligência, tirando ruídos, tirando o que não importa, deixando tudo bonitinho para o prontuário. Então, de uma conversa já sai uma consulta pronta, o prontuário pronto, tudo isso. Eu acho que é a primeira ferramenta de entrada que a galera tem utilizado muito. E tem várias ferramentas já atuando nisso, tá? Aí vem a assistência para laudos, dinamiza muito a interpretação de imagens, exames, para poder subir um laudo numa plataforma de laudo, é algo que é incrível. A consolidação dessas ferramentas, né, que ela não pode ter regulamentação, enfim, tudo mais.
mas ela dá uma sugestão sobre o tema, o que aconteceu ali, para que o profissional possa bater um resumo, entender ali, acatar ou não, alterar, enfim, com relação ao tratamento, ao plano, ao protocolo, tudo isso. Com relação àquela mudança, né, do tutor mesmo, é isso, você quer um lugar que tenha condição de te dar o melhor atendimento possível para o seu pet, né? Então, tem operação que cabe toda essa tecnologia e o mercado está buscando investir nelas. Então, esse estudo dos últimos 4 anos, nós desenvolvemos o Vet Moura, que é a Vertical Pro Vet. A gente tem a parte do Pet Moura, e agora o Vet. E essa entrevista que nós fizemos com muitos hospitais, inclusive contratei uma consultoria para poder ter uma visão sobre essas tendências, né, e tal, e todas elas trouxeram essa questão da IA como topo. Porque lá fora do Brasil, já está bem avançado, sabe? Aqui a gente está trazendo essas soluções de entrada e observando um cenário muito forte, mas é coisa de pouquíssimo tempo para escalar esse tipo de solução, em todas as áreas, tá? Então, da transcrição à predição ali da questão dos protocolos e tal, tudo mais. Então, é muito rápido, Renata, é incrível realmente a evolução da IA aplicada na parte da medicina veterinária. E até na medicina preventiva, né? De Sim, tipo, por exemplo, uma raça que a partir de uma certa idade já começa a ter, apresentar e talvez, né, trazer isso para o veja como tutor. isso impacta no faturamento de um hospital, porque antes você ficava meio que reativo lá, sabe? Tipo, você passivo, na verdade, né? O cliente trouxe, veio consultar. Hoje não, você pode analisar a sua base de dados, rodar ali uma análise, e o sistema já trazer essas raças, esse pet específico, te propor uma ação, então você pode criar planos, né, de tratamento e tal, mandar para o tutor, chamar para uma conversa. Cara, da qualidade de vida do pet melhorar o faturamento, a performance da empresa como um todo, porque ela consegue te dar esse cenário. Nós estamos caminhando exatamente nessa direção. Nossa, que legal, muito legal. Acho que é muito incrível, né? Acho que para você mais ainda, né, Franklin, que você tá bem mais tempo que eu no mercado, nesse mercado de sistemas, a gente entender como que e presenciar, né, essa evolução que acontece e como que eu acho essa é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar né, com tecnologia, que a gente sempre se surpreende, né? A gente Muito. sempre, tipo, é, se anima e percebe como que sempre tem alguma coisa diferente que vai chegar, tem alguma coisa melhor. A gente nunca consegue dizer que, tipo assim, chegamos no melhor possível Melhor e, no tipo, ápice aqui do negócio. isso, porque sempre vai ter alguma coisa mais legal, alguma coisa mais útil que vai melhorar. Sempre tem alguma coisa que pode ser melhorada e que pode ser mais eficiente, e agregar mais, né? Faz parte do processo, né, Renata? Realmente é algo bem legal, eu gosto muito de atuar. Hoje, como gerente de produto, como cara que pesquisa a inovação e tal, conecta com o mercado, ouve o cliente, apresentamos porque o cliente é a maior fonte de inspiração com relação a você melhorar seus produtos, né? Entregar mais tecnologia e tal. E ir para o mercado, olhar o que está rolando e ver o que cabe dentro da operação. Então, isso é bem legal. Mas o que a gente sempre costuma dizer, que a gente até abriu falando um pouco sobre isso, a solução certa para o cliente certo, para o momento certo, visando aquilo que ele deseja alcançar no futuro. Às vezes as pessoas querem dar um tiro lá, mas não fez aqui ainda. Então, a gente não é a melhor experiência. Como o empreendedor precisa entender o cenário, a jornada do cliente, o cliente que ele atende, qual é o perfil para que possa ser cada vez mais assertivo. Agora, as soluções estão cada vez mais acessíveis, né? A informação está muito disponível, os eventos online, evento presencial, os cursos aí, né? Todos oferecendo essa informação e hoje de maneira mais simples, você mostra case, você mostra a aplicação, o cara vê funcionando, consegue fazer uma demo, é, dependendo,
ele pode desenvolver sozinho uma solução para ele, um pequeno CRM, utilizando inteligência artificial, né? Adaptando ali alguma coisinha ali, fazendo ali, conseguindo tirar mais recursos, porque é outra visão equivocada de uso da IA, né? O pessoal achando que é um buscador ali, um Google, sendo que o potencial é muito grande. Com certeza. E o potencial é muito grande e, assim, enganam-se as pessoas que acham que é, a IA vai substituir pessoas, né? Até falando sobre isso na aula também, que eu vejo que, na verdade, a IA ela vai substituir as pessoas que não souberem usar a IA, né? E Certo? principalmente falando em gestão, né? Porque grande parte das funcionalidades do que a IA pode agregar é exatamente nessa parte de trazer informação e sugestões e tudo mais. Eu acho que é aquilo que a gente comentou, né? As habilidades vão mudar. Não é que a pessoa vai deixar de ter o seu posto ou vai deixar de ter o seu trabalho, mas as habilidades que ela precisa para desempenhar bem o seu trabalho vão mudar, né? Que todo esse fenômeno da IA, eu acredito que a grande transformação vai ser essa. A gente vai ter que desenvolver novas habilidades para que a gente possa extrair o máximo possível dessas E ferramentas, né? hoje tem muitas ofertas com relação a esse letramento, vamos dizer assim, né? Para quem não entende de tecnologia, você precisa realmente passar por o conhecimento, né? Muito acessíveis, né, Renata? Então, você faz ali um treinamento de entrada para entender o cenário, para ver, aí você entende um pouquinho, amplia a visão, entende um pouquinho, amplia a visão, porque o pulo do gato está exatamente aí. O profissional, o empreendedor, que buscou conhecimento, conseguiu trabalhar com a tecnologia a seu favor. Então, esse cara realmente não será substituído. Ele terá um incremento de produtividade incrível, um ganho de qualidade de entrega absurdo, e com certeza vai virar o jogo de muita gente nos negócios. Legal demais. Franklin, para a gente encerrar, então, eu queria que você pudesse dar uma mensagem final aí para o pessoal que está aí no MBA buscando essa capacitação, essa melhoria, né, esse conhecimento na área de gestão e tudo mais. Queria que você deixasse aí sua mensagem final aí sobre o mercado, enfim, para o pessoal que está, para os empresários que estão aí nessa jornada de desempenhar Boa, melhor no mercado pé. boa. Pô, mais uma vez aí, então, muito obrigado, Renata, pelo bate-papo, foi bem legal, bom estar com a galera aí do curso aí do MBA. Quando a galera vai buscar conhecimento, né, já sai à frente de um monte que está lá estacionado, enfim, que está vendo o bloco passar e certamente esses serão surpreendidos aí, atropelados pelo mercado. A mensagem é realmente buscar o conhecimento, né, e aí a galera já está bem no caminho, bem na direção, entender o movimento, porque é uma onda, e essa onda ela é crescente, né, com relação às oportunidades, falando de inteligência artificial para aplicação dentro do negócio PET e VET. A gente falou sobre várias possibilidades aqui, desde atendimento, compras financeiras, enfim, todo o potencial da tecnologia, seja no varejo ou na parte veterinária, prestação de serviços, e o que isso impacta na vida, não só do negócio, mas do tutor e das pessoas, né? Com relação à gestão, Renato, sem gestão não tem crescimento, né? Então, assim, investir em sistemas de gestão é algo que é realmente necessário para qualquer perfil de empreendedor. Então, é aquilo, fazer um estudo certo de mercado, procurar escrever os benefícios que você busca conseguir investindo nessa ferramenta, entender até onde você quer chegar e onde você precisa chegar para encontrar um bom parceiro tecnológico para o seu negócio. Isso é muito importante, né? Olhar o parceiro. Quem a gente dá a mão na vida é muito importante, né, Renata? Aqui não é diferente. Entender que as pessoas fazem parte. O processo é fundamental. E a tecnologia vai amarrar tudo isso aí, bem feitinho. O sucesso, ele é mais garantido, vamos dizer assim. Com certeza. Franklin, agradeço demais aí sua disponibilidade, esse bate-papo, acho que foi bastante agregador para o pessoal aí.
Depois eu vou deixar também para o pessoal os seus contatos, se alguém tiver interesse em estender esse papo ou conhecer um pouco melhor aí dos produtos, das soluções da Moura. E obrigado demais. É sempre muito legal bater papo com você, é sempre super enriquecedor. E tudo de bom, muito sucesso aí nos negócios. Valeu. E até a próxima. Valeu pela troca. Até a próxima. Valeu. Até, tchau, tchau.